Querem ouvir a palavra de Jesus, diga eu. Queridos, nós estamos na série A Videira. Tem gente que me pergunta, pastor, quando termina a série? Não sei, pode terminar semana que vem, como pode terminar hoje. Mas existem palavras que o Senhor vai comunicando ao nosso coração, existe sim um cronograma, mas também existe um fluir de Jesus. E cada domingo aqui, eu não sei para vocês, mas para mim tem sido de um despertar, de um confrontar e de nos colocar na posição de fato de filhos de Deus, que permanecem na videira. Então, para quem está esses dias acompanhando essa série, na primeira palavra nós falamos que Jesus é a videira, quando ele diz eu sou a videira verdadeira. A falsa que era Israel passou. A do futuro, que diz Apocalipse 14, ela virá e a foice vai passar. Mas Jesus está dizendo, não é sobre o passado, nem sobre o que vem. É sobre quem eu sou, o presente, a videira verdadeira. Quando nós entendemos que Ele é a videira, o Pai é o agricultor. E essa foi a segunda mensagem, aonde nós falamos sobre um Pai que nos ama, conforme Isaías capítulo 5, versículo 1, a canção do amado, a sua vinha, vai dizer que o Pai, que é o agricultor, Ele nos amou tanto, que Ele cavou a terra, que Ele tirou as pedras, que Ele encontrou a melhor terra para plantar a sua vinha. Queridos, isso mexe comigo, porque nós não temos somente um agricultor. O agricultor, Ele é o nosso Pai. Amém? E quando nós entramos na terceira mensagem, a quarta mensagem, nós falamos sobre permanecer. Por 11 vezes o texto de João vai falar, João capítulo 15, sobre permanecer. Então, Deus ele tem um compromisso nesses dias com aqueles que estão permanecendo, mesmo em lutas, mesmo às vezes até em frangalhos caindo, você tem permanecido. E nós falamos primeiro sobre Eliseu, né? Lembra de Eliseu? 1 Reis 19, primeiro livro de Reis 19, não dá para entregar a metade diante de alguém que entregou tudo. Eliseu diante do rei Joás, ele fica indignado, porque Joás lança 3 flechas, sendo que ele podia ter lançado mais. E daí nós entendemos, porque Eliseu foi um homem que permaneceu. E quando você permanece, estar na videira nos dá a garantia de frutos. Nós vimos muitos frutos que Eliseu teve. Quando ele ressuscita o filho da mulher, quando o azeite da casa da mulher é multiplicado, enquanto mais vasilha, mais azeite, quando a água é purificada, quando tudo nós vemos, posso falar de diversos milagres que aconteceu através da vida de Eliseu, porque esse homem permaneceu. Diferentemente de quem? Ananias e Safira, que em Atos capítulo 5, não estavam ligados na videira, e entraram na fila de quem estava entregando tudo. E a palavra daquele dia para nós foi, cuidado entrar na fila de quem está entregando tudo, porque entregando a metade, nós podemos morrer. Ananias vende e entrega a metade ou uma parte do dinheiro da propriedade que eles venderam. Então Pedro se levanta e diz, por que mentistes ao Espírito Santo? Tem hora que a videira ela parece bonita por fora, mas por dentro só o Espírito Santo nos conhece. Tem hora que olhar para nós no domingo, nos dias, estamos belos por fora, mas o Espírito Santo nos conhece por dentro. E a palavra hoje não é para dizer que ele quer te cortar e jogar fora. Vai chegar esse dia, mas o dia é para aqueles que não permanecerem. Mas hoje a palavra é, permaneça ou volte a permanecer, porque assim você dará muitos frutos. Vocês estão comigo, igreja? A gente faz essa retrospectiva. Esses dias alguém falou, pastor, você grava tudo isso? Falei que não é sobre gravar tudo isso. É o que a gente tem orado pela igreja todos os dias.
É o que eu tenho orado pela vida de vocês, e cada palavra aqui não é simplesmente uma produção de conteúdo. Eu não quero produzir conteúdos para a gente jogar na internet e receber só likes, não. Nós queremos sim produzir frutos, querido, e frutos verdadeiros. Eu me lembro a palavra que eu prego hoje. Esses dias eu estava correndo e nós temos um Spotify aqui da igreja, Família Alicerce. Você que quer ouvir as mensagens vai estar lá, entendeu? Às vezes, se você não achar, digita talvez o meu nome, que vai ter lá também, Wanderson Sodré, e você vai achar várias mensagens, não só minha, mas de vários irmãos aqui que pregaram. E esses dias eu estava no fone, acabou uma canção que eu estava ouvindo, e entrou uma mensagem que eu preguei em janeiro de 2024. Porque naquele ano era um ano de vinho novo, quem lembra disso? 2023, ele trocou o odres novos. 2024, nós falamos sobre vinho novo. E nesse dia que eu preguei essa palavra, e não está do jeitinho, você pode procurar lá, esse dia não teve esboço, porque o louvor cantava aqui, e o Senhor me fez lembrar desse texto, e essa noite foi uma noite de revelações. E quando eu estava correndo, esse dia entrou essa palavra no meu fone, eu falei, meu Deus do céu, nós estamos falando de 1 Reis 19, né? Só que hoje nós vamos para 1 de Reis 21, e você vai entender o porquê você não pode vender a sua vinha. Diga para a pessoa que está do seu lado, não venda a sua vinha. Diga para outra, talvez essa daí não te deu crédito, diga, não venda a sua vinha. Abra sua Bíblia comigo, 1 de Reis, capítulo 21. Eu não te troco por nada, não há espaço para mais nada. Todo o vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscar e nada me completava. Tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Amém. Vamos ler o texto bíblico, nós vamos ler um pouquinho, para você acordar, ficar de boa. Pode ler aqui comigo, tá bom? Se tiver vontade de dormir, regala o olho, bate assim, ó. Amém? E dá tudo certo, você vai ficar acordado. Amém? Vamos lá? Algum tempo depois, houve um incidente com uma vinha que pertencia a Nabote, de Jezreel. A vinha ficava em Jezreel, ao lado do palácio de quem? Grave isso comigo. Rei de Samaria. Acabe tinha dito a Nabote: dê-me a sua vinha, para eu usar como horta. Usar como que, gente? Então ele quer a vinha de Nabote, para ele plantar uma hortinha, beleza? Tamo junto. Do lado, que fica do lado do meu, bem pertinho. Em troca, eu darei a você uma vinha melhor, ou se preferir, pagarei seja qual for o valor dela. Próximo versículo, Nabote contudo respondeu: o Senhor me livre de dar a ti a herança dos meus pais. Então Acabe foi para casa, aborrecido e irritado, porque Nabote de Jezreel lhe dissera: não te darei a herança dos meus pais. Deitou-se na cama, virou o rosto para a parede e recusou a comer. Que homem, né? Que homem mimadinho. Lembra que nós pregamos aqui Acabe com Acabe? Lembra disso? Parece redundante, mas tem muito Acabe dentro de nós que precisa morrer, né? Porque tem hora que Deus está assim: sai daí, ô banana de pijama, levanta. Vamos embora. Às vezes esse sou eu, tá? Você riu, né? Talvez é você também. Jezabel, a sua mulher, o demônio, não, a sua mulher, entrou e lhe perguntou: por que você está tão aborrecido? Por que não come? Ele respondeu: porque eu disse a Nabote de Jezreel: venda-me a sua vinha, ou se preferir, eu darei a você outra vinha no lugar desta. Contudo, ele lhe disse:
não te darei a minha vinha. Jezabel, a sua mulher, lhe disse: é assim que você age como rei de Israel? Levanta-se e coma, anime-se, conseguirei para você a vinha de Nabote de Jezreel. Com inversão, né? Olha isso. Então ela escreveu cartas em nome de Acabe, pôs nela o selo do rei, as enviou às autoridades, aos nobres que viviam na cidade de Nabote. Naquelas cartas, ela escreve: decretem um jejum e ponham Nabote sentado em um lugar de destaque no meio do povo. Mande 2 homens perversos sentar de frente dele e os façam testemunhar. E amaldiçoou tanto Deus quanto o... Leve-o para fora e apedreje-o. Jezabel, preste bem atenção, gente. Jezabel é maquiavélica, porque ela está cumprindo um princípio bíblico de Levítico. Para apedrejar ou matar alguém, no mínimo precisava de 2 testemunhas. Então ela decreta um jejum, ela chama testemunhas e ela está fazendo tudo para esse homem morrer. Então cuidado, nem todo jejum que você está vendo, nem tudo que está acontecendo e estão testemunhando é a verdade de Deus. Vamos lá? As autoridades e os nobres que viviam na cidade de Nabote fizeram conforme Jezabel os orientara nas cartas que ele tinha escrito. Decretaram o jejum, fizeram Nabote sentar-se em um local destacado no meio do povo. Então 2 homens perversos vieram e se sentaram em frente dele e o acusaram diante do povo, dizendo: Nabote amaldiçoou tanto Deus quanto o rei. Por isso levaram-no para fora da cidade e apedrejaram até Nabote morreu. Depois mandaram informar Jezabel: Nabote foi apedrejado e está morto. Assim que Jezabel soube que Nabote tinha sido apedrejado até a morte, disse a Acabe: levanta-se, tome posse da vinha de Nabote de Jezreel, e se recusou a vender-lhe. Ele não está mais vivo, está morto. Quando Acabe ouviu que Nabote estava morto, levantou-se e foi tomar posse da vinha. Então a palavra do Senhor veio ao profeta Elias, o tesbita: levanta-se, vai encontrar-se com Acabe, rei de Israel, que reina em Samaria. Agora ele está na vinha de Nabote, para onde foi a fim de tomar posse dela. Diga-lhe: assim diz o Senhor: você assassinou um homem e ainda assim se apossou da propriedade dele. Diga-lhe também que assim diz o Senhor: no local onde os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão também o seu sangue. Isso mesmo, o seu sangue. Até aí. Essa palavra termina, né? Parece de um jeito triste, estranho, porque Nabote morreu. Mas eu quero gerar um entendimento, porque o que Deus tem nos dado nesses dias, o inferno, ele não quer muitas das vezes destruir. Ele quer comprar, ele quer trocar, ele está dizendo que quer te dar algo melhor. Só que antes de você entender sobre não vender o que Deus te deu, preste bem atenção. O contexto bíblico vai dizer que Acabe era um rei que fazia mal aos olhos do Senhor. Primeiro livro de Reis, capítulo 16, versículo 30, vai descrever que Acabe era mau. É só você olhar para o texto bíblico e você vai perceber o quanto que esse homem, ele errou. E ele era um rei de Israel. Nessa época, Israel estava dividido. Existia o reino do sul, o reino do norte, o reino de Judá, o reino de Israel, que a capital era em Samaria. Só que nós precisamos entender algo. A maioria desses reis que viveram no norte, eles fizeram mal aos olhos de Deus. Acabe primeiro, ele entra nesse conceito. Numa época onde Israel estava envolto de idolatria, corrupção espiritual, prostituição religiosa e perseguição até dos profetas.
Eu não sei se você consegue perceber comigo, mas a época não está diferente. Existe um tempo de perseguição, existe um tempo aonde Satanás ele tem tentado afligir a igreja de Jesus com o sistema, mas nós carregamos uma palavra que foi dirigida a Pedro: as portas do inferno, elas não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Querido, nós precisamos estar posicionados, porque quando nós falamos da palavra fé, primeiro tem muita gente que pensa que fé simplesmente é um sentimento que eu tenho em relação a algo que eu quero receber. Fé, ela vem da palavra no grego postura, é alguém que está posturado, mediante qualquer situação. Nós não somos levados por ventos de doutrina ou por ensinos. Deus está querendo levantar uma geração que ama Jesus e que não vende Ele por nada. Nós vamos falar porque é legal cantar, eu não te troco por nada, não há espaço para mais nada. É legal cantar, a melodia é bonita, a letra envolve, mas quando chega na vida prática, a gente tem dificuldade. Ou é só comigo, gente? Todos nós temos dificuldade. E quando nós olhamos para a Bíblia, eu quero te falar primeiro desses 3 personagens que nós temos. O primeiro personagem se chama Nabote. Inclusive, Wallace, você podia botar o nome do seu filho quando nascer de Nabote. Já pensou, Nabotinho? Nabotinho, vem aqui, Nabote. Bonito, gente, um nome bonito, né? Porque muitas vezes coloque o nome do seu filho que tem significado, amém? E bom. Às vezes você bota o nome, qual o nome do menino? Ah, é esse, qual o significado? Não sei, só botei, só coloquei. Ah, porque o jogador de futebol. Que jogador de futebol? O que, gente? Tem que ter um significado no nome, amém? Então, se você colocou de jogador, estou brincando, é uma palavra para te ferir, mas também é algo para te construir. Quem era Nabote? Nabote, ele era um homem de Jezreel. Gente, e eu gosto da etimologia porque quando você vai no hebraico, é só você ir lá baixar na sua Bíblia. Se você não tem, baixa lá My Bible ou My Bible. E você vai ver, tem lá o Lex Strong. Você clica 2 vezes no nome, na palavra, e vai aparecer o significado. Nabote significa frutos. Então talvez você está achando que nós só estamos pregando algo desconexo. Não, Nabote significa o quê? Frutos. Nabote, quando nós olhamos, ele, além de fruto, ele significa florescer, produtividade. Nabote simboliza fidelidade, legado, alguém que entende valor espiritual. Ele não era apenas dono de uma vinha, ele era guardião de um legado. Preste bem atenção, ele não tinha uma vinha e também só uma herança, ele era guardião de um legado, porque todo fruto tem semente, e toda semente, ela germina, ela cresce e ela dá fruto quando bem lançada no solo e cuidada, amém? Então, primeiro personagem, quem é Nabote? Segundo personagem, Acabe. Nós lemos o texto bíblico, é só você também ir na Bíblia ir lá e pesquisar. Acabe significa, sabe o que? Irmão do pai. Resumindo, Acabe não tem identidade. Quando olhavam para Acabe, ele é filho do irmão do pai dele. O pai dele foi aquele rei. Não tem identidade. É uma pessoa que se tornou, mas por quê? Porque ela gosta de fama, ela gosta de viver, mas ela muitas das vezes ela é levada pelo dinheiro, por tudo. E Acabe foi esse homem. Porque Acabe significa instabilidade espiritual. Governo sem temor, controlado pela carne, alguém que não tem limite. A palavra de Deus já fala comigo para você. Eu prefiro ser uma referência de Nabote, que é frutos, ou de alguém como Acabe, porque Acabe tinha status, tinha ou não tinha, gente? Acabe tinha dinheiro, ele era rei, tinha ou não tinha? Acabe tinha todo mundo aos seus pés o servindo, mas Acabe não tinha identidade. Quando você não tem identidade, você se perde, você não vive,
você não alcança voos. Eu lembro de uma vez que eu estava para viajar e eu cheguei na porta de embarque, e naquela época ainda não tinha digital no celular, e eu estava caçando minha carteira, aí a mulher falou bem assim: sem identidade você não vai. E é lógico, é óbvio, né? Mas aquele dia, mais do que procurar minha identidade, Deus falou bem assim: sem identidade comigo, o avião não vai, ele pode até decolar, mas você não vai com ele. Tem muita gente querendo decolar com Deus sem identidade. Muita gente querendo voar na vida, alcançar, querido, sem Deus não dá. A gente cantava de manhã: eu vaguei o mundo. Viajou, foi. Mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. E eu tenho você. Preste bem atenção. Nabote frutos, Acabe sem identidade. Qual é a terceira personagem? Jezabel. Eu sempre brinco, né, que Jezabel, ela era endemoniada, e ela que possuía o demônio. De tão endemoniada que era essa mulher. Porque se você botasse a mão na cabeça do demônio, você tinha que dizer: sai, Jezabel. Porque a mulher era brabo. Ah não, pastor, é sério, sério? É só você ler primeiro o livro de Reis 16:31. Porque no 30 nós lemos que Acabe faz mal. Mas no 31 vai dizer: ele não apenas achou que tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nabate, mas também se casou com filha de... Por isso que ela adorava Baal, o deus dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e a... Então Deus está dizendo: já não bastava ele pecar, agora ele casa com uma mulher que vai levar a vida desse homem de rio abaixo. Ele troca o Deus verdadeiro por um Deus falso. Ele começa a viver uma vida de idolatria. Então Jezabel significa, sabe o que? Impura. Jezabel é um sinônimo de corrupção. Jezabel é um sinônimo de manipulação, de sedução. Por isso que em Apocalipse capítulo 2, versículo 20, quando João está escrevendo a uma das 7 igrejas da Ásia, ele vai dizer assim: no entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel. Porque aquela mulher que se diz profetiza com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Então, Jezabel era uma boa pessoa, gente? Era uma boa mulher para Acabe casar? Não. Esses dias nós conversávamos sobre isso e falávamos até de algo que eu vi esse final de semana, e eu falei bem assim: meu Deus do céu, quanto pessoas não conseguem olhar num relacionamento e perceber com quem elas estão se casando. Como? Porque o período que é para você conhecer, talvez você está envolvido com a química, né? Por isso que a gente sempre fala com jovens aqui da casa e adolescentes que estão tão animadinhos e assanhadinhos para namorar. Cuidado, melhor namorar conhecendo a pessoa do que envolvido com a química. Qual é a química? Um beijo, um abraço, e fica. E a hora de conhecer, de conversar, de perceber, está fazendo o quê? Beijinho. Então deixa eu te falar uma coisa: cuidado. Talvez você vai casar com um demônio que você está achando que é muito bom para a sua vida. Pastor, estou te falando, querido, a gente conversa com muita gente. E quando a gente conversa, a gente percebe o nível que as pessoas estão vivendo e o quanto que tem de gente que está parecendo uma vinha muito bonita. A folhagem está bonita, mas nunca passou por uma poda, nunca passou por um tratamento do Pai, e daqui a pouco quer viver coisas grandes. Então alguém está aqui comigo? Amém? Se você veio hoje, querido, é para mim, para você. Então Jezabel,
ela sabe o que ela faz? Ela é corrupta, ela é manipuladora, ela mata profetas, ela mata homens de Deus, ela coloca homens de Deus na caverna. É só você ler capítulo 18 do mesmo livro de Reis que nós estamos lendo, sabe? Elias está na vibe, gente. Elias ora, fogo cai do céu, 17, 18, fogo cai do céu, e ele está vivendo ali. Daqui a pouco ele mata os profetas de Baal. Só que daqui a pouco essa mulher se levanta e diz assim: aham, Elias, eu vou fazer a mesma coisa com você do que aconteceu com os profetas, eu vou te matar. Ah, Elias, se não acontecer contigo o que você fez com eles. Elias, não só por medo de Jezabel, mas por frustração e por muita coisa, ele vai por onde? Vai para onde? Para caverna, escondidinho. Porque Jezabel, ela mata, ela negocia princípios, ela seduz homens. Deus nesses dias, Ele quer nos livrar de um espírito de Jezabel, querido. Um espírito de manipulação. Talvez você está achando, isso acontece dentro da igreja? Sim. Homens que manipulam, homens que ficam, quer uma bênção? 7 dias de campanha, eu não estou falando mal de campanha, mas 7 dias de campanha, e no final você tem que dar uma oferta. E eu não estou falando que você não deve dar oferta, mas de uma coisa, porque tem muita gente que já deu muito para homens que não faziam nada e luxavam, e hoje, quando vem um projeto de Deus, por conta de feridas, não conseguem entregar mais. Mas eu estou te falando de ser manipulado por um sistema, por conta dos seus desejos, né? De ser manipulado e olhar, não, porque a campanha, o pastor falou que se eu der, Deus vai multiplicar, Deus vai fazer. Aí você começa a barganhar com Deus, porque o espírito de manipulação já te tomou. Daqui a pouco você está um idólatra dos seus bens, daqui a pouco você está um idólatra das coisas que você conquistou, e daqui a pouco você vive mais uma vida de ostentação do que uma vida sustentada, de sustentação por um princípio bíblico. Amém? Então, quem era Jezabel? Uma mulher que vivia a fim de manipular homens. Só que agora eu começo a desenvolver essa mensagem com vocês, porque eu posicionei Nabote fruto, Acabe sem identidade, mas era um rei, e Jezabel, uma mulher que vivia fora de total princípio bíblico. Só que, gente, vamos lá, vamos de forma expositiva comigo, vocês estão aí? 1 de Reis 21, 2, vai dizer que um dia, logo depois de dizer que acontece o incidente, Acabe diz: me dá a sua vinha para usar como horta, porque ela fica do lado do meu palácio. Só que preste bem atenção, Nabote morava onde? Em Jezreel. Jezreel significa lugar aonde Deus semeia. Então Nabote estava plantado numa terra aonde tinha um nome profético: Deus semeia. Só que aqui eu quero que você preste bem atenção. A vinha de Nabote estava longe ou perto do palácio? Perto do palácio. Uma coisa Deus falou comigo nesse texto: nós estamos plantando algo nesses dias. Só que muitas das vezes a nossa plantação, e todas as vezes, ela está ligado perto, na verdade, de um sistema de coisas que podem nos tirar do propósito. Porque, querido, quando alguém fala bem assim, porque as coisas desse mundo, e a Bíblia também vai dizer, nós estamos no mundo. Eu quero fazer uma conjectura aqui do palácio, como fosse esse mundo. A nossa vinha está próximo, bem colado. E o que eu e você fazemos? Porque, imagina Nabote. Nabote estava ali, Dani, todo dia, olhando para a vinha, cuidando dela. Só que do lado já tinha vinho pronto. Do lado do palácio, a galera estava, do lado do palácio, a galera estava vivendo, estava celebrando o rei. E ele olhava e falou bem assim: meu Deus, eu estou aqui sofrendo. Imagina, se Nabote fosse esse cara, e esses caras estão ali no palácio vivendo. Então, é muito melhor cuidar de vinha ou ir para o palácio?
Foi isso que aconteceu com Asaf um dia. A Bíblia vai dizer que Asaf olhou para a prosperidade dos ímpios e ele falou bem assim: poxa, os ímpios estão muito bem, eles estão vivendo, eles estão desfrutando, eles estão conquistando. E a Bíblia vai dizer que os pés dele quase vacilaram. Deixa eu te falar uma coisa: palácio fala de luxo, palácio fala de poder, palácio fala de influência, de ofertas, de pressão. E hoje é exatamente assim, querido. Nós estamos num mundo aonde tem construído falsos castelos, falsos palácios, e nesse mundo existe um sistema corrupto. Nesse mundo existe viés que estão tentando deturpar valores da família. Nós estamos nesse mês que é o mês da família, e o que mais se levanta são viés contra a família verdadeira. E aqui não é uma fala de alguém que quer, discriminar na verdade ninguém, mas é uma fala de alguém que precisa, como eu e você, viver a verdade do Evangelho. Uma coisa é, o palácio está ali, mas eu decidi continuar cuidando da vinha. O palácio, ele pode tentar me dominar, mas eu decidi continuar plantando. Talvez tenha alguém aqui, querido, que as coisas desse mundo estão tentando te parar, que o palácio está do lado e você fica olhando. Nossa, olha, e um palácio tão legal hoje se chama Instagram, né? Onde a gente olha para tudo, para a vida dos outros, e a gente vive num nível de comparação. Mas Nabote era um homem que entendia para que Deus tinha gerado ele. Ei, deixa eu te falar uma coisa: quando você tem identidade, você nunca vai se mover por necessidade. Quando você sabe quem é, você não fica perdido. Porque, gente, Acabe quer o quê? A vinha. E preste bem atenção, porque o mundo hoje, ele quer nos tirar coisas, e Deus está dizendo assim: coisas que você gerou no Senhor. Porque quando você vai olhando para o palácio, a vida de oração que você tinha antes, você não tem mais. Quando você vai olhando para as coisas, a vida de leitura bíblica que você estava desenvolvendo, você não desenvolve mais. Porque os seus olhos estão nas coisas e não estão na vinha. Deus está falando para mim, para você nesta noite, igreja. Coloque os seus olhos nele. Ele é a videira verdadeira. Querido, eu decido pregar essas mensagens, sabe por quê? Como eu digo, é tendencioso. A gente conhece a música que pode mexer com você, a gente conhece a canção, o tom, mas eu não estou preocupado em mexer com pessoas, porque o Evangelho, ele precisa transformar as pessoas. As pessoas estão acostumadas com cultos dopaminérgicos, cheio de dopamina gospel, né? Só tem a presença se eu dou. Nossa, hoje o pastor, né, estava devagar, né? Hoje, sabe o que eu vejo isso? O louvor, você está acostumado com a dopamina gospel, e muitas das vezes você está vendido, porque você não está conseguindo olhar para a verdade do Evangelho e dizer: Senhor, eu quero viver tudo que o Senhor tem para mim. Senhor, eu estou nesse mundo, mas eu quero que o Senhor me ensine a viver. O palácio está do meu lado, as coisas estão do meu lado, mas daí eu vou cantar de verdade. Eu não te troco por nada. Porque eu me lembro de um texto de Tito, capítulo 2, versículo 11, que Tito 2,11 vai dizer: a graça salvadora, ela se manifestou a todos. E versículo 12 vai dizer: ela nos ensina, ela nos instrui a renunciar à impiedade, aos desejos mundanos, e viver de maneira sensata, justa e piedosa neste tempo onde o palácio está do lado. Tem gente que fica assim, né? É legal quando vai para o retiro, não é, mulheres? Homens, nós vamos para o retiro daqui uns dias, e tem gente que fala bem assim: nossa, pastor, eu queria ficar aqui. Porque parece que você vai para o sítio ali, né? Você sai do meio, você não está muito no celular, você está vivendo ali. Aí tem gente que fala bem assim: ai, dá vontade de ficar aqui.
Dani nem precisava cantar, ele só ligava o pad. Como é o pad, Dani? Ó o pad, ó o pad, ó. Ele só fazia assim. As mulheres, meu Deus. Deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Aí Deus fala bem assim: a graça se manifestou, sabe para quê? Para te ensinar, para te instruir a renunciar o palácio, a viver de maneira sensata, não loucamente. Tem gente que fala bem assim: ah, só os loucos sabem, né? Vamos lá, vamos viver loucamente. Sensato, o rei logo vem. As prudentes e as sensatas estavam com as lamparinas cheias, mas as loucas estavam envolvidas com o sistema. Logo o rei virá. E quando eu olho para a Bíblia vai dizer justa. A palavra justa é uma vida reta. Para de ser. Lembra quando Jesus fala para os fariseus: raça de víboras? Por que fugir da ira futura de Deus? Víbora no deserto era a visão que eles tinham, e elas fazem movimentos curvilíneo. E ele está falando: raça de cobras, para de andar para lá e para cá. Eu estou chamando para vocês viver reto, andar uma vida reta na terra. Deus não está me chamando de cobra, nem te chamando de cobra. Ele nos chama de filhos, filhos amados, e que vão viver o propósito, e que não vão vender a sua vinha. Eu não te troco por nada. Mais fácil pra todo vazio. Hoje a sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida. Por isso, querido, é nessa era presente que Ele quer que você se manifeste. É nessa era presente que Ele quer olhar para você e dizer bem assim: tá vendo, o palácio está do lado, mas ele está vivendo de maneira sensata, justa e piedosa. Porque a palavra piedosa no grego é a palavra eulabis, que significa vida também com Deus. Não é ter dó de ninguém somente, é quando você é piedoso. Você vive uma vida de devoção, de oração, de palavra nessa era presente. Querido, talvez você está falando assim, ah, é fácil, pastor da igreja, né, querido? Tem tanto pastor vendido, tem tanto sistema vendido. Sabe para quê? A minha oração de todos os dias: Senhor, eu não quero só começar bem, eu quero terminar bem, porque eu tenho exemplos de homens e mulheres que começaram bem e terminaram bem. Mas e como assim terminar? É como Paulo vai escrever para Timóteo, para capítulo 4, acho que versículo 7. Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei. Está tudo certo, eu vivi, eu corri, mas eu guardei. Mas também conheço homens que começaram muito bem e terminaram mal, porque venderam a sua vinha. Amém, querido? Jesus está aqui. Porque Acabe, quando ele fala: tá logo do lado do meu palácio, cara, tá de boa. Ele chega e vai dizer assim: Nabote, ou eu vou te dar uma melhor, ou eu vou pagar um preço alto. Olha isso. Tem hora que o mundo não quer destruir primeiro, ele quer trocar. Tem gente que está achando que muita gente está vivendo em adoração. Muita gente, mas tem muita gente vivendo por status. Tem muita gente vivendo por dinheiro, por prazer, por conveniência, por distrações, por superficialidade. E Deus está dizendo assim: para, o que o diabo quer te dar não é melhor do que eu já te dei. Porque o que Deus nos deu? O que Deus nos deu? É aquilo que a gente sempre canta: Cristo, beleza de Deus, é Cristo, a fonte, é Cristo. Quero conhecer Cristo. Mas quando ele fala assim: eu vou te dar dinheiro, já que você não quer trocar, eu posso pagar um valor muito alto. Gente, é muito fácil falar que não se vende quando ninguém quer te comprar. É muito fácil.
É muito fácil, por exemplo, eu dizer que hoje eu não me vendo, sendo que talvez ninguém quer me comprar. Mas quando a proposta vier, e quando o dia chegar, será que realmente eu não me vendo? E quando bater na sua porta, você que é casado, a infidelidade bater na sua porta, será que eu não me vendo? É isso que eu oro todos os dias, porque lembra de onde caíste. Eu não me vendo, eu não te troco. Mas a gente canta, é todo dia. Mas todo dia o pecado vem, é todo dia, todo dia. Me chama. Todo dia vem as tentações e as propostas já cabe também. Me chama. Todo dia as propostas vêm, meu Deus, e me chama. Todo dia o pecado vem. Mas eu escolho, vamos. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Preste atenção, porque quando eu olho, por exemplo, eu não me vendo, eu não me troco. Eu falei, é fácil quando ninguém quer te comprar. Mas quando a necessidade bate a porta, eu me lembro, querido, de pessoas, e talvez você já fez isso, que recebeu uma herança, e essa herança ele guardava com muito valor, um relógio, uma aliança, alguma coisa dos pais. Eu não vendo, até a necessidade bater a porta. Até um dia que ele está sem dinheiro, vamos colocar assim. Aí aquilo, pastor Wallace, que era para ele uma herança, o que ele faz? Ele vende, ele troca, porque a necessidade bateu. É só você lembrar de Gênesis 25, 29, que um dia Esaú chega do campo, e Esaú estava prestes a receber a bênção da primogenitura. E a Bíblia vai dizer que um dia Esaú, ele chega, e antes daí a Bíblia vai dizer que ele olha, Jacó, faz aquele guisado gostoso para nós, e vamos conjecturar aqui para você entender, porque estou com fome. E Jacó fala o quê? Porque o nome Jacó é usurpador. Ele fala, eu te dou a comida, mas me dá a sua bênção de primogenitura. E essa bênção de primogenitura garantia para os filhos, através da imposição de mão do pai, né, para o primeiro filho, para o filho mais velho, um direito de prosperar, um direito de dar muitos frutos e de carregar o nome da descendência do seu pai. Só que nesse dia a necessidade de Esaú, ele estava com fome, fez com que ele trocasse a bênção. Tem muita gente que por conta do desejo do seu estômago está trocando a bênção da primogenitura por um prato de desejos. A bênção, mas isso aqui agora, eu imagino Esaú olhando e falando assim, isso aqui agora, não. Jacó vai lá, prepara, Jacó esperto, ele fala, não, eu quero essa bênção. Ainda a mãe dele estava assim, Jacó, é hoje. E quando a Bíblia diz que chega o dia, Jacó coloca pelos como de Esaú, Jacó chega diante do pai, o pai olha e fala bem assim, a voz é de Jacó, mas o corpo é de Esaú. Mas o pai faz o quê? Libera a bênção. Triste depois é Esaú chegar e perguntar, pai, não sobrou nada para mim? O pai olhar e falar bem assim, seu irmão veio na sua frente, o seu irmão pegou a bênção que era sua. Deixa eu te falar uma coisa, tem gente trocando a primogenitura da bênção de Deus por um prato, querido. Primeiro eu falo para crentes, por um prato de ministério, por um prato de posições. Querido, desde quando eu comecei a viver o Evangelho, está aqui para mim não é o meu privilégio, para mim está aqui. Eu sei que esse lugar me expõe,
Eu sei que esse lugar eu preciso revelar Cristo, porque daqui uns dias eu serei cobrado por aquilo que nós estamos falando. Então, uma coisa eu entendi: altar não é uma vitrine para me expor, altar é um altar que me queima, altar é um altar que me coloca no chão, altar é um lugar que me mostra aonde eu devo viver, altar que me revela se eu amo a minha esposa, se eu cuido dos meus filhos. Porque um dia Deus chegou e falou bem assim: para de viajar, para de ir, o seu ministério está ali, a sua esposa, a sua família. Um dia eu contei nos dedos, eu falei: eu sou pastor, líder de louvor, pastor dos jovens, a gente viaja com imersão, a escola de música, e minha família estava em último lugar, no último dedo. E Deus falou bem assim: quem não cuida da sua família, ele é pior do que o infiel, e negou a fé. Então tem muita gente: meu ministério está ali, querido. Vocês já têm noivo e marido. Eu sou pastor de vocês, mas a minha esposa está ali, a minha filha está ali, porque eu entendi, antes disso aqui, eu sou filho de Deus. Por que a gente está pregando aqui? Porque nós estamos entendendo o que Jesus quer falar com a igreja nesse tempo, porque nós estamos frutificando nesses últimos anos, porque Jesus Cristo é a base desse ministério. Então vamos lá, para de trocar a sua bênção por um prato de coisas que você deseja, um prato de seguidores, um prato de conquistas. Para de trocar, porque um dia a conta vai chegar, querido. É só você olhar para Daniel 1:8, vai dizer que ele propôs no seu coração em não se alimentar com os manjares do rei. Daniel falou bem assim: é ruim que eu vou me vender, eu não te troco por nada. Daniel está ali. Aí é só você ir em Daniel capítulo 3, a partir dos versículos 15, que um dia está lá Sadraque, Mesaque e Abednego. A estátua está lá. Quem não adorar seria lançado dentro da fornalha ardente de fogo. E foi dessa forma que aconteceu. Mas na verdade é que o rei, pois havia o quarto homem no meio do fogo, mas o fogo não queimava. O rei, eu estou vivendo nesses dias, e você precisa viver na unção de Sadraque, Mesaque e Abednego, homens que não se vendem. Não vou dividir a minha adoração exclusiva, o meu coração. Eu vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte. Eu prefiro ser fiel. Querido, não dá para vender aquele que nos amou. Não dá, querido. Ore nesses dias: Senhor, eu quero essa unção, Senhor, de homens que não te trocam. Pode vir tudo, pode vir problemas, pode vir riquezas, pode vir o vale, pode vir a montanha. Eu estou olhando para ti. Eu estou vivendo a verdade do Evangelho. Deus quer levantar homens e mulheres que não se vendem, porque tudo isso um dia vai acabar. Toda essa organização, essa forma de culto, um dia vai acabar, querido. Mas o que vai continuar, sabe o que é? A nossa adoração. Não vai ter mais período de louvor, período de oferta, período, vai ter constância. Então tem muita gente: eu sou da tal igreja, eu estou acostumado com a igreja que dá oportunidade. Lá no céu, querido, não vai ter oportunidade. A oportunidade é de todos, de em uma só voz dizer: santo, santo, santo. Eu estou acostumado com a igreja que roda no manto. Lá no céu não vai ter só rodar no manto, vai ter santo, vai ter santo, vai ter santo. Para de enquadrar o céu na sua vida, para de enquadrar o céu na terra. O céu existe um movimento, e o movimento é joelhos, 24 anciãos que se prostram. Santo, e é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. E tu és santo, santo.
o Senhor. E é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor. Digno Ele é. Digno de louvor. Amém. Que o Senhor levante aqui homens como José, amém. Que quando a infidelidade bater na porta, você vai dizer: eu não nego o meu Deus. Que o Senhor nos levante, homens. Que o Senhor nos levante, homens. A unção de José estará sobre nós nesses dias. Que o Senhor levante homens como Paulo, que quando ele chega para Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14, Timóteo, a idolatria está aí, Timóteo. Os homens perversos estão aí, 2 Timóteo 3, 14, ele vai dizer: tu, porém, permaneça nas coisas que aprendeu, das quais tem convicção, pois sabe de quem as aprendeu. Por que Nabote não vendeu a vinha primeiro? Levíticos 25, 23. A vinha era do Senhor. A vinha era de quem? Duas coisas que eu quero te ensinar. Por que ele não vendia? Não pode ser vendida em caráter perpétuo, porque ela é minha e vocês são apenas estrangeiros e imigrantes. Para de achar que você tem coisas. Eu gosto do rap que a gente cantava antigamente do Alcubo, não sei se é Alcubo, né? Que não dá para carregar num paletó de madeira o seu dinheiro. Não dá, querido. Não dá. Terno não. O terno pode até ir, mas vai apodrecer. Não dá. Estrangeiros e peregrinos. Efésios 2,19. Mais membros da família de Deus. O meu maior privilégio não é dizer eu tenho terras, eu tenho posse. Eu não estou falando que é errado. Conquiste, viva, porque eu também quero. Mas uma coisa o meu coração precisa saber: eu sou membro da família de Deus. Que graça aqui hoje, querido. Deixa Jesus falar no seu coração como Ele tem falado no meu nesses dias. Tu, porém, Timóteo, permaneça nas coisas que aprendeu. Timóteo, eles podem viver tudo, você não. Sodré, eles podem, mas você permaneça. Vocês permaneçam. Porque, como eu disse, imagina, gente, Nabote, quando chega a proposta para ele, ele olha para o palácio do lado e fala: meu Deus, isso. Mas sabe o que me vem à cabeça? Mas deixa eu concluir antes de voltar. Deixa eu voltar ao pensamento. Eu falei, eu vou chegar aqui de novo na reflexão de Nabote. Mas primeiro a vinha é de quem? A terra é de Deus. Quando a gente lê Números 36, 7, a Bíblia vai dizer também que a herança não podia ser passada para outras tribos. A herança em Israel não poderá. Então, além de ser do Senhor, ele recebeu dos pais. Eu imagino quando Nabote chega para ele está olhando para o palácio. Mas sabe o que constrange Nabote? Vamos comigo? É ele olhar: primeiro é do Senhor, segundo, não posso passar. Isso aqui eu recebi do meu pai. E eu imagino Nabote, gente, chegando em casa, olhando para a proposta de Acabe, dizendo assim: deixa eu pensar, porque tem muita gente que toma decisões permanentes em situações e propostas temporárias, e daí se perdem, porque ele fala: deixa eu pensar, e ele se lembra. Eu me lembro quando meu pai chegava em casa, com as mãos rachadas, de tanto cavar a terra, para que as raízes elas descessem, para que nada a impedisse de ir mais baixo, mais fundo. Eu me lembro de quando meu pai chegava em casa, fédido, suado, porque além de cavar, ele tirou tanta pedra. Meu pai tirava as pedras do solo, e ele chegava, Giovanni, com as mãos feridas. Eu me lembro de dias que meu pai chegou em casa com a cabeça estourando, com a pele queimada de sol. E eu imagino Nabote pensando, a Bíblia não diz, eu imagino Nabote pensando, quando a minha mãe em casa preparava comida para o meu pai e os trabalhadores, e levava para eles o trabalho que a minha mãe também teve. Eu me lembro que o meu pai, ele suou muito para ter isso aqui.
eu me lembro que meu pai derramou sangue. Eu não vou trocar a herança do meu pai. Eu te falo de Jesus Cristo. Eu te falo de alguém, querido, que é só Ele que pode segurar-nos. Uma estrutura bonita não segura ninguém na igreja. Paredes, ar-condicionado não, querido. Não são os melhores casamentos feitos que sustentam pessoas neles. O que sustenta é a revelação de Jesus. Porque quando nós olhamos para Jesus, de fato vale a pena viver o propósito. Quando eu olho para o sangue que foi derramado, quando eu olho para o amor dele derramado por mim, eu digo: Jesus, eu quero isso. Eu não quero viver outra vida. Eu já tentei viver outra vida, mas eu não consigo, Jesus, porque Tu que pagou o preço, Tu que suou sangue, foi Tu que um dia sofreu por mim, e por isso eu não te troco por nada. Sabe o que você precisa hoje? Não é de um culto dopaminérgico que vai te fazer voar. Você precisa refletir, parar, pensar e dizer: aonde que eu caí? Aonde que eu me vendi? Foi aonde que eu parei? Porque Deus está chamando pessoas para olhar para legado, para não abandonar a sua história. Como eu disse domingo passado, eu lembro das minhas avós, de joelhos no chão, joelhos rachados, com até problemas de joelhos, de tanto que oravam, de tanto que ficavam com o joelho no chão. E eu vou rejeitar a herança e o legado que eu recebi? Eu não posso. Porque quem me deu, quem pagou o preço, além de Jesus e minha família. Você está aqui porque alguém orou por você. Você está aqui porque alguém um dia pagou o preço por ti. Então deixa eu te falar uma coisa: não troque. Não troque. Porque eu me lembro, sabe de quem, gente? De Judas. A gente está cantando essa semana, falei de manhã: Judas veio ao teu encontro, com a traição pesando, mas te vejo se inclinando aos pés do traidor lavando. Eu vejo Pedro te negando e o galo então cantando. Mesmo assim tu dizes: Pedro, apacenta. Quando eu olhei essa canção essa semana, eu falei: ah, Jesus, o que Judas fez? Gente, vamos lá, vocês estão ainda comigo? Tem alguém com sono? Vai embora em nome de Jesus. Sono, não é você não, é sono. A pessoa já levantou e embora, né? Não, tá com sono não. Eu imagino Judas, gente. Vamos lá, volte. Judas viu milagres. Hã? Judas teve ministério? Sim, Judas era o quê? Tesoureiro, cuidava das ofertas. Eu imagino Judas vendo milagres. Lembra? A presença que ressuscita em casa, a presença que ressuscita no caminho, né? Judas olhando o filho da viúva sendo ressuscitado, Judas olhando para Lázaro e dizendo assim: meu Deus do céu, 4 dias, ele já tinha passado pelos 4 estados, né? De autólise, endureceu, estava frio, putrefação, tudo, e ele ressuscitou. Eu imagino Judas assim, porque tem hora que o chu na igreja, uau, é legal, né? E a gente tem visto milagres? Tem ou não? Você está aqui porque você é um milagre, amém? Só que depois do Judas eu vejo que milagres não foram suficientes, ministérios não foram suficientes. Tudo que ele viu, porque um dia os sacerdotes, Anás, Caifás, chega para ele e ele chega e fala bem assim: ó, eu conheço o homem, eu estou do lado dele. E daqui a pouco ele vende a videira verdadeira. Ele acha que vende, porque Jesus não foi vendido só, Jesus foi entregue, querido.
Judas acha que vendeu. E por quantas moedas? 30. E quando você lê Mateus 26:50, qual o texto? Mateus 26:50. Judas chega, beija Jesus, e Jesus fala bem assim ainda para Judas: amigo, o que te traz aqui? Então os homens se aproximaram e agarraram Jesus, e Jesus chamou Judas de traidor? Ah, Jesus, quebra o meu orgulho. Só que Judas, mesmo assim, ele fica louco, porque o dinheiro está consumindo Judas. Só que, vamos lá, gente, Mateus 27, logo um capítulo depois, versículo 8, olha o que a Bíblia vai dizer para nós. Mateus 27, versículo 8, vamos lá, volta, versículo, volta. Isso, então Judas lançou o dinheiro dentro do templo e saiu dali, porque Judas olhou para o dinheiro e falou bem assim: o que eu fiz da minha vida? Eu vendi, eu troquei a minha vinha, esse dinheiro não serve mais para nada. Ele vai lá dentro da igreja, que falou que ele tinha que dar oferta, e fala bem assim: toma essas moedas. E o que ele faz? Se mata. Porque Judas percebe que dinheiro sem Deus é sujo. Lembra que sua mãe e seu pai dizia, como a minha mãe dizia, quando você era mais novo, quando você pegava dinheiro na mão, ela falava bem assim: lave as mãos, porque dinheiro é sujo. Por quê? Porque minha mãe dizia assim: esse dinheiro que você pegou já passou na mão de um assassino que o recebeu para matar alguém. Esse dinheiro que você pegou, talvez ele foi um preço de uma prostituição. Esse dinheiro que você pegou, ele veio de tantos lugares. Lava a sua mão. Deixa eu te falar, dinheiro sem Deus é sujo e torna senhor da sua vida. O que Deus está falando para mim e para você, Judas entendeu da pior forma. Dinheiro não dá, ele se enforca depois. Sabe o que os homens fazem? Só você olhar que eles vão dizer: esse dinheiro aqui não serve para nós, vamos comprar um campo de oleiro, e lá vai ser chamado campo de sangue. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você nessa noite? Vai acabar um dia, tudo vai passar, dinheiro vai acabar, gente. Eu não estou pregando contra dinheiro, porque do Senhor, Ele é o dono do ouro e da prata, segundo Ageu 2:8. Não estou pregando, eu estou pregando contra o Senhor que está dominando o seu coração. Eu estou pregando para você que talvez tenha trocado a bênção da primogenitura por um prato de tantas coisas de desejo. Por isso que você está preso em jogos, por isso que a Beth tem te consumido, por isso que o tigrinho tem te consumido, por isso que as coisas, internet, tudo. Porque às vezes a gente está numa busca desenfreada e Deus está falando: viva o propósito. Tem alguém aqui? Eu vou finalizar essa mensagem. Deus está chamando homens e mulheres que não vão se vender. Sabe como eu finalizo essa mensagem? Acabe, ele chega para Nabote, que significa frutos, e diz assim: me dê a sua vinha, porque no lugar dela eu vou plantar uma horta. Sabe qual a diferença de vinha e de horta? Vinha, lembra da imagem da moça, que a gente sempre está colocando aqui, a moça cuidando da vinha, olhando para cima. Vinha se cuida olhando para o alto, horta se cuida olhando para baixo. Deus não está te chamando para viver com os seus olhos na terra plantando horta. Deus está te chamando para olhar para o alto e olhar e dizer assim: Ele me ensinou a cuidar das coisas olhando para Ele, vivendo com os meus olhos nele, porque essa terra vai passar e eu não fui chamado para plantar horta, eu fui chamado para ter uma vinha. Ei, quando eu olho para a horta ela cresce rasteira. Quando eu olho para a horta, ela exige você estar ali olhando para baixo, cuidando. Quando eu olho para a horta, ela produz rápido. Quando eu olho para a horta, ela é imediatista. Horta representa, sabe o que? Superficialidade. Porque não tem bastante raiz, não tem. Horta representa ansiedade. Cadê? Eu quero.
O alface vai vir, a couve vai vir. Eu quero. E Deus está falando assim: eu não te chamei para ser superficial. Eu te chamei para ter raízes. Não é uma horta. Horta fala, sabe de quê? Sobrevivência, vida na terra. E Deus não está chamando só para sobreviver, Deus está chamando para viver, gente. Quando eu olho para a vinha, preste bem atenção. A vinha, ela cresce no alto. Ela depende de uma sustentação. Ela depende de um pergolado. Ela depende de você olhar e dizer assim, ó: eu olho para Jesus, pro amor de Deus na cruz. Ó, vem com teu poder. Eu olho a Jesus. Nada, o autor da vida, olharei pro alto. Socorro, minha filha rocha. Olharei pro mar. De onde vem a bênção? Sabe o que Deus está falando para mim e para você? João 12:32, quando eu for levantado, atrairei todos para mim. Ele está dizendo: eu sou a videira verdadeira. Eu não sou uma horta, eu sou a videira. Por isso, olhe para mim. Ele está chamando homens e mulheres essa noite para olhar para Ele. Ei! Horta precisa, vinha precisa de sustentação, exige profundidade. Sabe quanto tempo para uma vinha dar frutos? Mais de 5 anos. O 5º ano ela já entra na sua fase de maturidade. E tem gente querendo plantar só horta. Tem gente, mas 1 ano, 2, 3. E Deus está falando assim, não é horta, é vinha. Sabe quando eu olho para a vinha? Quando dá frutos, a uva ela precisa ser pisada no lagar. A uva precisa ser prensada. E o vinho precisa ser fermentado. Leva tempo, gente. E você querendo viver a vida assim, ó. E eu querendo viver a vida de fast food e iFood, rápido. De miojo, micro-ondas. Comida boa leva tempo para se fazer. Para de comer miojinho. Para de querer comer coisas que não te nutrem. Deus está te chamando para viver a verdade. Ei, videira leva tempo. A vinha leva tempo. O vinho aponta para a alegria. O vinho aponta para a presença. E vinhos era a bebida de reis. Ele nos fez reis e sacerdotes. Para quê? Porque o nosso palácio não está na terra. Ele virá, novos céus e nova terra. E quando Ele virá e estabelecer o seu reino aqui na terra, aí sim, nós não estaremos diante de Acabe, que quer a nossa vinha. Nós estaremos diante do Rei. Do Rei. Espírito.